Agora há pouco, a informação que a gente tem de toda a produção aqui do SBT é de que o ex-governador Marcelo Miranda saiu do Comando Geral da Polícia Militar e foi direto para o Instituto Médico Legal. É lá onde ele deve passar por um exame de corpo de delito. O advogado, aí você vê nessas imagens aí, o advogado do ex-governador, inclusive, estava em Brasília, pegou um voo, chegou em Palmas no final dessa tarde. Você vê imagens agora do advogado, essas imagens foram feitas na porta do Comando Geral da Polícia Militar. Durante todo o dia, a imprensa, todos os veículos de comunicação ficaram aí na porta do comando aguardando a saída do governador. E isso só foi possível porque, apesar do Supremo Tribunal Federal ter liberado, atendido o habeas corpus, esse documento teria, olha só, o carro, dentro desse veículo aí está aí o ex-governador, perdão, que está neste momento no prédio do Instituto Médico Legal. E para falar sobre essa movimentação, né, a saída do ex-governador Marcelo Miranda aí da prisão, eu converso agora com Luiz Armando, ele que é comentarista, colunista político e jornalista. Boa noite, Luiz. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Notícias Tocantins. E nessa noite, que é a notícia do dia, né, a soltura aí, a liberdade do ex-governador Marcelo Miranda, acusado de desviar, né, milhões dos cofres públicos do Estado, acusado aí durante uma operação feita pela Polícia Federal, ele foi preso. Como é que acontece agora? Qual vai ser Porque assim, o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, disse assim, o ministro disse, entendeu? Olha, não é da nossa competência julgar esse caso, né? A soltura, não é da nossa competência julgar esse caso aí. É da competência do Tribunal Eleitoral. E agora, Luiz, qual vai ser o próximo passo? Pois é. Só uma explicação. O ex-governador, eu conversei com um advogado do ex-governador há cerca de 5 minutos, ele me acrescentava que o governador foi liberado sem qualquer restrição, ou seja, não tem restrição nenhuma, ele pode ir para qualquer lugar, então vai continuar o processo. O que o Supremo Tribunal fez nesse caso foi repor as coisas no seu devido lugar. E por quê? Porque, veja bem, o processo de Marcelo, desde o princípio, na Justiça Federal, era questionado pelos advogados de sua defesa em função da incompetência da Justiça Federal, porque a Justiça Federal, no próprio processo, na própria denúncia do Ministério Federal, na própria decisão da Justiça Federal, eles fazem a ligação dos desvios de que são acusados Marcelo Miranda, fazem a ligação com a campanha eleitoral. Uhum. E a legislação é muito clara nesse sentido, a Justiça Eleitoral atrai a competência, então a Justiça Federal torna-se incompetente. Eu vou pedir... Então o Supremo fez, reduziu esse processo a zero. Agora vai começar tudo do lado. O ministro fala o seguinte, que as informações podem ser aproveitadas, ou seja, a investigação pode ser aproveitada, só que vai haver uma nova denúncia do Ministério Público Eleitoral, vai abrir outro prazo de defesa para Marcelo, o processo vai continuar. O que estava em jogo nesse momento era só a prisão preventiva, que foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir só para a produção continuar jogando aí essas imagens, inclusive agora há pouco, né, o ex-governador do estado, Marcelo Miranda, foi solto. Se a produção tiver condições de liberar essas imagens novamente, soltar novamente essas imagens do veículo que do ex-governador saiu do comando, isso, por gentileza. O que você está me dizendo, Luiz, enquanto a gente está passando aqui as imagens, olha só, tá o ex-governador, a cena, enfim. Enquanto está passando essas imagens, eu queria... de novo, agora só que na Justiça Eleitoral, ou seja, vai haver abrir um novo processo na Justiça Eleitoral, vai haver uma nova denúncia do Ministério Público Eleitoral para ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral, porque ex-governador foram o TRE, não é verdade? Então, assim, o que está ocorrendo, ou seja, que a Justiça Federal do Estado, nesse processo, ela de certa forma, canibalizou um outro processo que já existe no STJ, que é a Operação Rei do Gado. Exatamente. Então, os mesmos dados do Rei do Gado, ela pegou nesse processo para acusar Marcelo Miranda de quadrilha, ou seja, Marcelo Miranda corre o risco de ser condenado tanto pela Operação Rei do Gado, como por essa operação aqui da Justiça Federal. Ou seja, poderia ser condenado pelo mesmo crime 2 vezes. Para quem está em casa entender, né, existe aí, o Supremo também investiga a Operação Rei do Gado. O STJ. O STJ. E essa operação, né, o Marcelo Miranda está sendo também investigado lá. Sim. Aí chega agora, e no caso dessa operação agora feita pela Polícia Federal, o STJ diz não, é do Tribunal Eleitoral. Exato. Então,
corre-se o risco de ele ser condenado duas vezes. O que está em jogo, para que fique bem claro, o Marcelo não foi absolvido de nada. Ou seja, ele está sendo investigado. Então, o que aconteceu agora foi o questionamento da prisão preventiva, os pré-requisitos da prisão preventiva. Só que o ministro Supremo foi além na reclamação da defesa. Ele nem tocou no assunto da prisão, dos requisitos da preventiva. Ele foi em algo na raiz, ou seja, da incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o processo. Inclusive, diferente dos outros ex-governadores de outros estados, né? O ex-governador Marcelo Miranda, ele ficou no Comando Geral da Polícia. Ele não chegou aí para a cadeia pública como o irmão, por exemplo. Sim. É porque é ex-governador, na verdade. Se bem que o Sandoval Cardoso ficou tem tantos ex... tem prerrogativa. Agora, do Rio mesmo, o mais importante agora é que essa decisão do Alexandre de Moraes, ela pode influenciar em outros processos da Justiça Federal, no mesmo juízo, que também é incompetente. Ou seja, o juiz, por exemplo, que condenou o Sandoval Cardoso, era incompetente para mandar prender o Sandoval Cardoso, o juiz federal. Por quê? Porque o recurso era federal, mas quando entrou no Estado virou recurso estadual. E o irmão dele também, vai ser também, o irmão, o pai também vão para essa mesma, o Tribunal Eleitoral? O processo é o mesmo, porque eles são acusados de desvio de recursos e caixa 2 para a campanha eleitoral. E vão devolver o dinheiro quando? É difícil me responder isso, Luiz? É difícil. Muito obrigada pela sua participação. Fica aqui, porque daqui a pouquinho a gente volta falando sobre uma empresa clandestina que produzia leite e queijo. A gente também vai voltar falando a qualquer momento sobre novas informações da soltura e da liberdade do ex-governador Marcelo Miranda. Daqui a pouquinho eu volto já. E o Notícias Tocantins está de volta ao vivo com informações de Palmas do interior do estado e hoje o assunto é a soltura do ex-governador Marcelo Miranda. Agora há pouco a gente mostrou imagens aí do governador saindo do Comando Geral da Polícia Militar, onde ficou preso aí por mais de 140 dias. Ao meu lado aqui está o jornalista, colunista político Luiz Armando. Luiz, a pergunta é, ele saiu da cadeia, né? Ele cumpriu lá mais de 140 dias, ficou mais de 140 dias preso, passou Ano Novo, Natal. A pergunta é, ele vai, quando sai, ele vai sair ele vai usar a tornozeleira eletrônica? Ele vai ter alguma restrição para viajar ou não? Não, como eu disse, o advogado, que na hora que estava entregando a frase de soltura do Marcelo, ele me falou que a decisão foi sem restrições. Inclusive, nesse momento, eu acabei de falar com ele e o Marcelo já está na residência dele. Já está em casa. Já está em casa. Você falou agora há pouco no intervalo, Marcelo, no telefone, com o advogado. O Marcelo já está em casa, não é? Já está com a família em casa. Agora, o detalhe interessante disso aí é o seguinte, vejam, se o STF decidiu que a prisão de Marcelo era ilegal, veja bem, Marcelo ficou preso... Por que ilegal? Porque o juiz era incompetente. Se a Polícia Federal falou... O juiz não podia julgá-lo. O Me perdoe, eu estou fazendo uma pergunta que eu acho que o povo está fazendo, sabe, seu Luiz? A pergunta é, por que é ilegal se a Polícia Federal disse assim, a família inteira roubou 300 milhões de reais? Segundo a Polícia Federal. No Estado Democrático de Direito tem a forma, as coisas, no jurídico, as coisas são formais, ou seja, você não pode, o juízo tem que ser competente, até por causa da questão da imparcialidade. Então, assim, o STF disse que o juiz é incompetente. Só um minutinho, agora a gente vai mostrar para você aí o advogado, né, da família Miranda, o advogado de defesa, que inclusive solicitou o pedido de habeas corpus à Justiça e foi atendido. A gente vai ouvir agora o que ele falou no final da tarde, no momento em que o ex-governador foi solto. Na verdade, é a primeira vez que a decisão é analisada, né? No sentido de que nós postulamos a incompetência da Justiça Federal, é a primeira vez que ela é analisada. Até agora, a competência não tinha sido analisada. E o STF confirmou o que nós sempre falamos, a Justiça Federal é incompetente para apreciar. O que vai andar agora é a Justiça, né? Vamos deixar o processo ser deslocado, ser remetido, aí está o governador. Ó. Olha só, agora você vê imagens novamente aí do Marcelo,
na frente da Dulce, o irmão do Marcelo, que foi solto no final da tarde da cadeia pública de Palmas, também está dentro desse veículo. Agora há pouco, o comentarista Luiz Armando conversou, inclusive por telefone, com o advogado, que você viu aí nas imagens, da família Miranda, e o advogado confirmou que o ex-governador já está em casa. Mas, reforçando aqui, isso não significa, Luiz, que ele vai deixar aí de ser julgado. Não, e esse processo é para soltura. É só para soltura, para prisão preventiva. Aliás, convém ressaltar que esse advogado, o doutor Jair, ele tinha 5 pedidos de habeas corpus tramitando na justiça para soltar Marcelo. E há 5 meses o Marcelo Miranda está preso preventivamente e que o Supremo diz agora que a prisão era ilegal. Agora, a pergunta é, quem vai pagar esses 5 meses que Marcelo Miranda ficou preso ilegalmente por força de uma prisão preventiva considerada inadequada de um juiz incompetente? Quem pagará isso, esses 5 meses de prisão de Marcelo Miranda? Lembrando aqui, seu Luiz, vamos lembrar aqui, vamos voltar a falar. A decisão é do Supremo, né? O nome aí do ministro é Alexandre Moraes, mas vários outros, né, negaram. Foi a primeira vez que o mérito do habeas corpus foi julgado. Antes esses habeas corpus eram negados liminarmente. Foi a primeira vez que foi julgado o mérito do habeas corpus, ou seja, o Marcelo ficou 5 meses encarcerado por uma decisão de um juiz que o Supremo disse agora que era incompetente. Portanto, por intermédio de uma decisão ilegal, o ex-governador foi preso, ficou preso 5 meses. Agora, veja, outra coisa, o ministro não julgou sequer a questão dos dispositivos do artigo do Código de Processo Penal que exigem condições para que seja deflagrada a prisão preventiva. Luiz, esse assunto aí é muito assunto, o SBT vai estar acompanhando aí até o final dessa edição todo o processo da soltura do ex-governador. Muito obrigada, Luiz.